Mais uma vez, bem-vindos ao canal Gap Filosófico. Hoje vamos fazer uma abordagem a partir de um conceito criado por um acadêmico brasileiro chamado Rodrigo Diodé, no qual ele faz uma relação com o conceito de perspectivismo e um resgate de uma produção de uma subjetividade liberta dos parâmetros modernos de subjetividades ligadas à noção de racionalidade, a partir de uma contestação da própria ideia do logocentrismo, né, do logocentrismo no sentido também de uma apropriação, de uma contraposição, né, à hegemonia eurocêntrica do pensamento colonial. Né. Diante de alguns aspectos, Rodrigo Diodé vai fazer algumas abordagens e influências a partir da própria contestação nietzschiana, né, contra a ideia de racionalidade, né, se apropriando da ideia de racionalidade, da ideia de perspectivismo, na verdade, para contestar essa noção de racionalidade moderna, essa noção de racionalidade, digamos, kantiana, hegeliana, tradicional no âmbito da filosofia, né? E aqui eu coloco Kant no mesmo patamar que Hegel, apesar de saber que Hegel, né, se propôs a criticar a filosofia kantiana, né? Pois, diante desse ponto de produção de uma perspectiva tradicional filosófica que sempre se baseia, por mais que Kant, num certo sentido, ele observe que há o limite para a razão, né? Ele faz o diagnóstico dos aspectos, inicialmente, em a crítica da razão pura, né? Que possa conceber, né, os limites da razão e a delimitação primeira, né, dessa razão enquanto razão pura, e Hegel, por sua vez, tente superar as perspectivas do formalismo kantiano, tentando absorver, em certo sentido, uma determinada racionalidade circunscrita na realidade, há um aspecto de uma ode a uma construção de ideia de racionalidade circunscrita, né, no papel eurocêntrico, no modo eurocêntrico de se observar a realidade de um modo geral. Hegel está observando, inclusive, os diagnósticos da sua perspectiva filosófica de sua época diante desse prisma. Né? E o perspectivismo, né, que vai ser apropriado aqui para a construção do para-perspectivismo a partir de uma noção de uma reconstrução e um resgate da subjetividade, de uma cultura africana, de uma filosofia africana, dialogando com vários autores, como Fanon, o próprio Achille Mbembe, entre outros que vou deixar aí na descrição e citar posteriormente. Né? Rodrigo Diodé tenta constituir a noção de para-perspectivismo em diálogo com a noção de perspectivismo em Nietzsche, né, a partir dessa relação que se constitui a partir de uma mitologia, de uma constituição mitológica necessariamente africana. Bara é outro nome para Exu. Exu se relaciona com as perspectivas corpóreas dentro da relação mitológica da religião africana. Né? Por muitas vezes, né, podemos associar, digamos, qualquer religião que seja, inclusive a religião africana, a uma perspectiva metafísica, né? Quando, equivocamente, podemos associar, né, que, digamos, essa determinada perspectiva, ironicamente falando aqui, africana, ela trabalha com a noção de corporeidade que está muito próxima, pelo menos diante da apropriação que o Rodrigo Diodé tenta fazer a partir do perspectivismo nietzschiano, né, desse resgate, dessa contestação dessa suposta racionalidade que se coloca no lugar primordial. Né, resgatando, inclusive, a contestação dos próprios primórdios da filosofia dita oficial e originária, a partir de Sócrates, que é dividida entre pré-socráticos, né, e a partir de Sócrates. Né. O próprio resgate que o Nietzsche tenta fazer do Heráclito lá, né, e dos pré-socráticos, né, como, por exemplo, em seu livro A Filosofia na Época Trágica dos Gregos, O Nascimento da Tragédia, esse resgate da necessidade do trágico, ele vai se reverberar justamente com esse não lugar, né, privilegiado do logos, né, da racionalidade, desse logocentrismo, em detrimento de um apagamento de outras perspectivas corpóreas. Entretanto,
né? Ainda segundo essa perspectiva do para-perspectivismo, Nietzsche ainda não fez o suficiente, pois estava circunscrito inevitavelmente em um contexto necessariamente ocidental, eurocêntrico, e por muitas vezes advogou, inclusive, a favor, né, de uma, digamos, de uma não abolição da escravatura e determinadas perspectivas, e por muitas vezes entendido, e não erroneamente, né, como alguém que também compactuava com esse eurocentrismo, apesar de sua colaboração ser imensa para o combate a construção de determinadas filosofias predominantes de uma época e ainda nos servem atualmente para uma ressignificação de novas subjetividades, né, ou antigas subjetividades que foram dizimadas, né, para uma constituição de novas subjetividades que tentem se colocar para além dessa constituição racional do logos enquanto centralidade, né, diante do pensamento filosófico. E para isso é necessário um resgate, inclusive, das perspectivas africanas, né, de filosofia. E aqui vou ler alguns trechos do artigo do Rodrigo Diodé na revista CUT, só para poder, de certa forma, provocar um diálogo a mais com essa questão, né? E aqui ele cita, né? Para-perspectivismo é um conceito que eu crio a partir do simbolismo dos mitos de Exu, que configuram uma visão trágica da existência, caracterizada pela afirmação irrepreensível do corpo, da vida e da realidade empírica. Nesse sentido, ele faz essa aproximação aqui justamente de Exu, né, com as afirmações e as noções e as críticas nietzschianas, né, referente a esse dualismo corpo e alma, corpo e racionalidade, né? Para Nietzsche, tudo que é pensado é necessariamente corpóreo, né? Seria, de certa forma, entre aspas, apesar que esse termo é um pouco complicado de ser utilizado, mas muitas vezes é associado como vitalismo nietzschiano, né? Esse termo vitalismo, ele é complicado, né? Mas aqui estou utilizando como recurso pedagógico, tá? E aqui o próprio Rodrigo Diodé segue, né? A noção de perspectivismo que vem da filosofia de Nietzsche relaciona-se com a ideia de conhecimento que não tem por pretensão enunciar a verdade última das coisas, pois não crê na verdade absoluta, que não se arvora no princípio da universalidade, ou seja, a racionalidade, enquanto história da filosofia, ela não se reverbera a partir de um conhecimento parcial, ela pretende conhecer, né? Por mais que o próprio Kant e o próprio Nietzsche diagnostique lá em O Nascimento da Tragédia, né, que o Kant seria, de certa forma, imbuído de uma determinada tragicidade, né, porque ele verifica os limites da razão, né, ele delimita os limites da razão, ele utiliza da própria razão para poder delimitar os limites da razão, que seria complicado nesse sentido, né? Então, ainda assim, estaria imbuído de uma determinada pretensão de verdade, de concepção, de diagnóstico da realidade, enquanto o perspectivismo, apesar de não ser um relativismo, ele trabalha como uma produção estética, né, de realidades, de uma produção estética de potências, né, o que se reverberaria muito bem aqui com a questão de Exu, né, o Bara, né, ou para-perspectivismo, né, enquanto essa associação muito interessante que o Rodrigo Diodé faz, no sentido de entender que as entidades mitológicas da concepção africana, da mitologia africana, elas se reverberam, elas se coadulam, elas se parecem muito com essa constituição de potência, né, de potência, de realidade enquanto potência, que poderia ser associada, em certo sentido, a uma concepção de filosofia em Spinoza, que Nietzsche, de certa forma, também se identificava, né? A realidade como potência de criação, né, como uma concepção, digamos, de impossibilidade de se conceber verdades universais perante aquilo que nós tendemos a denominar como real, né? E aqui ele segue, vou seguir alguns pontos importantes para poder fazer alguns comentários, né? Então, Nietzsche relaciona essa ideia do conhecimento que não tem por pretensão enunciar a verdade última das coisas, pois não crê na verdade absoluta, que não se arvora no princípio da universalidade, que enxerga precisamente um fundamento moral nos discursos tradicionais, na metafísica do Ocidente, e que constrói eminentemente como apenas uma interpretação da realidade. Daí, interpretação que parte de um lugar, de um ponto de vista, de uma determinada perspectiva, né? A própria noção de perspectivismo enuncia a ideia de que o conhecimento ali proposto não se instaura como um centro ao redor do qual gira o mundo, mas sim como um olhar que está ao redor da coisa, admitindo complementaridade
do maior número possível de ângulos da visão. Daí a ideia dele fazer essa associação com a criação do conceito, de uma associação de um conceito, né, que faz parte dessa cultura africana, do Bara, do Exu, né, com o perspectivismo, porque é justamente essa multiplicidade da própria história de reverberação da constituição mitológica do Exu, ela se constitui a partir de uma determinada repartição da figura mitológica em detrimento da realidade, ou seja, de uma repartição, de uma, digamos, uma fragmentação da realidade a partir da própria figura do Exu, né? Isso aí eu deixo detalhado posteriormente na descrição acerca das informações mitológicas acerca dessa figura. E aí é muito interessante essa questão, porque, de certo sentido, tende-se a imaginar, né, que a filosofia africana ela tem um caráter idealista, né? Essa mitologia africana ela tem um caráter idealista, a religião africana ela tem um caráter idealista, como é muito próximo das religiões do modo geral, né? Religiões cristãs e etc. Entretanto, de acordo com isso que nos é revelado a partir disso aqui, né, temos em vista que ela trabalha por muito mais uma coparticipação dessas figuras, né, desses, digamos, desses símbolos, né, dessas espiritualidades, sempre em detrimento da própria existência imanente. Elas não estão para além dessa existência imanente, elas são copartícipes da realidade, o que se associa muito bem com a questão de Deus de Spinoza, né, em certo sentido, né, Deus, ou seja, natureza. Essas entidades, né, elas são copartícipes da realidade, né, elas são, digamos, atributos de uma mesma substância que são copartícipes da própria realidade enquanto imanência, nesse sentido, né? Então, aqui ele fala um pouco sobre essa questão do Bara, né? A palavra Bara, de acordo com Joana Elben dos Santos, significa rei do corpo. Bara igual Oba, rei, mais Ara, corpo. Potente, modo de se pensar uma oposição à hegemonia do logos ou da razão, que na história da filosofia ocidental implica um alijamento dos sentidos do corpo, dos processos da legitimação do conhecimento da verdade. O que Nietzsche caracterizou muito bem em um de seus textos sobre a razão na filosofia, com a expressão fora do corpo, essa deplorável ideia fixa dos sentidos, ou seja, não existe o fora do corpo, o próprio pensamento é corpóreo, né? Acometido de todos os erros da lógica, refutado, até mesmo impossível, embora insolente o bastante para portar-se como se fosse real. E aí ele segue falando sobre Exu. Na filosofia, Exu, rei do corpo, é capaz de fundamentar uma ética, uma estética, uma teoria do conhecimento e uma filosofia da cultura alternativas às que já foram criadas no Ocidente. E ainda contar, ou melhor, cantar uma história da filosofia do seu próprio ponto de vista. E principalmente brasileira. Talvez, posto que o berço do conceito é a própria experiência da diáspora africana. Daí o diálogo, o jogo, a relação, a troca com pensadores ocidentais como Nietzsche, que por si já fizeram crítica do Logos. Não se trata de submeter Exu a Dioniso, portanto, mas de elaborar o discurso que eles poderiam enunciar juntos. E aqui ele cita alguns dos pensadores, né, que ele se utiliza. Posteriormente vamos fazer algumas abordagens sim, porque é necessário fazer abordagens sim sobre a perspectiva da filosofia africana, né? O Ole Soyinka, Pauline Rontondi, Molefi Asante, Abenguele Monanga, Franz Fanon e Aimé Césaire. Diante dessa questão, né, para finalizar aqui o contexto do vídeo, a partir da questão do para-perspectivismo, né, podemos relacionar, como ele bem colocou ali, a questão, não é a questão de submeter o para-perspectivismo, né, ou a filosofia de Exu, digamos assim, né, a filosofia de Dionísio, resgatada por Nietzsche, que teria, dentro dessa perspectiva, dessa crítica, né, seus problemas no sentido de manter algumas noções aí predominantes da tradição, inevitavelmente, né? Isso aí nós tratamos aí no nosso blog, que faz a relação de Nietzsche com o feminismo de sua época e a misoginia inevitavelmente contida em sua obra, né? Tem essa relação que, inevitavelmente, pelas influências do contexto, inclusive da própria ideologia alemã, né, são mantidas ali. Então, o para-perspectivismo ele tem por pressuposto se apropriar de Nietzsche e se voltar contra Nietzsche em determinados aspectos, né? Se utilizar da própria perspectiva enquanto criação corpórea a partir de uma nova produção de subjetividade que se reverbera na própria tradição africana, né? E diante desse sentido,
né? Não se trataria, como ele bem colocou aqui, de submeter Exu a Dionísio, mas trazer uma concomitância que, em certo sentido, remonta à própria questão que Nietzsche colocou lá em Nascimento da Tragédia, que é a questão de Apolo e Dionísio, quando por muitas vezes é interpretado que Nietzsche faz uma ode a, digamos, a desmedida, né, a barbárie, né, a excessividade da corporeidade, quando na verdade ele faz uma reconciliação entre essa noção, ele tenta pelo menos propor uma reconciliação entre essa pressuposição de uma racionalidade extracorpórea em detrimento de uma racionalidade que é corpórea. Eu sei que esse termo racionalidade utilizado aqui é totalmente problemático e o próprio Rodrigo Diodê tenta rechaçar essa questão da racionalidade, mas inevitavelmente temos de usar parâmetros racionais para poder criticar a própria racionalidade, pois estamos circunscritos numa cultura que demanda, né, essas analíticas, né? E aí, a mesma relação, em certo sentido, de acordo com a analogia que eu faço aqui, que existe ali entre Apolo e Dionísio e o Nascimento da Tragédia, existe aqui também entre Exu e Dionísio, né, em um determinado parâmetro, que não se trata de colocar um em detrimento do outro, mas uma concomitância, uma proposta de analítica e estética que se proponha a criar novas subjetividades que não sejam regidas por um parâmetro de racionalidade original, no sentido apolíneo, e nem um parâmetro que se submeta a uma noção corpórea necessariamente nietzschiana, a partir da apropriação que Nietzsche faz dessa perspectiva de Dionísio, mas se apropriar das críticas feitas de Nietzsche para poder resgatar uma produção de subjetividade que seja necessariamente imbuída de uma determinada autonomia baseada no resgate dessa noção de cultura africana a partir de Exu, a partir do Bara perspectivismo, né? E é justamente disso que se trata, né? Creio que dentro da própria filosofia estamos ainda muito subjugados perante a própria racionalidade, não só perante a própria filosofia, mas perante a produção científica. E essa é uma das questões, inclusive, extremamente complicadas que se dá dentro da própria epistemologia científica, né? Como fazer uma ciência aplicada, uma ciência prática, né, que se coloque, que questione esses parâmetros comuns de racionalidade que foram remontados, né, e que são utilizados em um sentido de produção científica específica. Né? Como superar esses métodos se, de certa forma, por muitas vezes, eles se tornam uma solução para problemas que foram enumerados a partir principalmente do nosso modo de constituição de sociedade. Muitas vezes se diz assim, não é possível viver sem determinado ramo da ciência, pois sem ela não resolveríamos determinado problema prático no mundo. Porém, às vezes, esse problema prático que surge dentro do contexto social, ele foi produzido justamente pelo modo de produção das subjetividades e das coletividades circunscritas dentro dessa concepção de cultura, né? Não vou pretender esgotar essa questão aqui, né, de uma ciência aplicada, que é uma questão bem embaraçosa, né? Posteriormente, quem sabe, eu aprofunde melhor isso aqui, mas é justamente isso que se trata, né? Fazer uma crítica à racionalidade não quer dizer que tenhamos que subjugá-la, submetê-la, apesar que o Rodrigo Diodê tem uma certa rejeição por essa ideia de racionalidade, e não sem razão, né? Mas aqui se trata de trazer um diálogo profundo a partir de um novo entendimento, de uma proposta que não se deixe, digamos assim, submeter essa ideia de racionalidade predominante dentro da filosofia e dentro da própria cultura ocidental, né? Dar espaços para produções perspectivadas de subjetividades em detrimento de reverberações coletivas. Então, esse foi o vídeo de hoje do Gap Filosófico, para perspectivismo. Posteriormente, eu deixo as informações aí para maiores aprofundamentos sobre a tese aí do Rodrigo Diodê, sobre algumas informações que tenho dele na internet, né? E é isso, né? Se curtiu o vídeo, deixa teu comentário, deixa teu like. Se quiser apoiar o nosso canal de alguma forma, seguem os Pix aí embaixo na descrição e o nosso apoia. Até o próximo vídeo do Gap Filosófico.